todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Bresser, sócio fundador da Bresser Investimentos. E muito obrigada, Rodrigo, por nos receber aqui e também dar um pouquinho do teu tempo para o pessoal aqui poder conhecer mais do teu trabalho e o trabalho todo da Bresser. Tá bom, obrigado a vocês aqui por terem vindo aqui conversar com a gente. Vou falar um pouquinho da história aqui da Bresser, como eu sou o fundador. Talvez começar um pouquinho pelo background meu. Basicamente eu sempre trabalhei no mercado financeiro antes de fundar a Bresser. Eu trabalhei basicamente em dois lugares, que foi num banco e também na consultoria McKinsey. Fiquei 4 anos na consultoria McKinsey. Me formei aqui, fiz curso na GV, fiz especialização em economia, fiz um mestrado com especialização em finanças nos Estados Unidos também. Depois comecei a carreira de uma forma mais séria, né? Depois dessa experiência inicial em banco e consultoria, eu fui para o Banco Matrix e fiquei 6 anos. Era um banco de investimento que fechou já, mas teve muito sucesso na época. Concorria aí com o Pactual, com o Banco Garantia, com esses bancos. E eu cuidava basicamente dessa parte de renda variável, já fazia fundos de ações. Então eu tenho uma longa experiência nessa área. Eu era um dos responsáveis, um dos sócios da área de renda variável, né? Responsável pelos fundos de ações da casa. Eu comecei a Bresser depois, o banco fechou, comecei a Bresser depois em 2002, o banco vendeu os fundos e resolveu separar os sócios. E então comecei a Bresser no começo de 2002, abri o fundo de ações em 2004. O investidor colocou 1 milhão no nosso fundo de ações, hoje tem 18 milhões. Quer dizer, aumentou 18 vezes o patrimônio, dá um retorno anual próximo de 20%. É um dos melhores retornos que tem na indústria em termos de retorno. E a gente também conseguimos fazer isso com um risco razoavelmente controlado. A Economática fez um estudo recente, faz cerca de 3 semanas, e a Exame publicou esse estudo. Ela não publicou integralmente, mas publicou, e mostrava os 10 fundos mais rentáveis e os fundos mais resilientes, quer dizer, os fundos que controlavam o risco e tinham menos perdas. Nós estávamos entre os 10 fundos mais rentáveis nos últimos 10 anos, e no ranking de resiliência nós éramos o primeiro. Quer dizer, o fundo com menor risco era um dos fundos que tinha caído menos em momentos de crise e era o fundo que tinha se recuperado mais rápido. Quer dizer, tinha fundo que demorava 1 ano para recuperar para a mesma cota, outro que demorava 2 anos e tudo. O nosso, da maior queda que teve, em menos de 6 meses, se recuperou. Como tem desde 2004, a gente pegou uma das maiores quedas, que foi a queda em 2008, quando teve a crise do subprime, onde a gente viu vários fundos, inclusive, fecharem. E fundos aqui, fundos fora, tudo porque ações e mercados caíram muito, quer dizer, o índice caiu 50%, mas dentro dessa queda de 50%, teve ações que caíram 80% e teve fundos que caíram muito, né? E a gente conseguiu segurar o risco e de lá para cá também a gente aprendeu a controlar. Nesse momento de volatilidade aí, a gente teve uma queda razoavelmente controlada comparado com outros fundos aí no mercado e estamos bastante atentos. Então eu acho que isso é um diferencial que a gente tem de conseguir controlar os riscos. Quer dizer, nós temos investidores muito de longo prazo e nós queremos que eles continuem, então de vez em quando a gente faz alguns trade-offs de correr um pouco menos de risco, ganhar com mais segurança, mas também estar um pouco mais protegido para uma eventual queda de mercado. Isso. Como é que a gente faz isso? É a combinação principalmente de escolha de ações, para o fundo de ações, que é o nosso principal fundo. Nós temos outros fundos mais conservadores também, mas o principal é o fundo de ações. Então a gente faz essa escolha de ações, de boas ações, que a gente vê um potencial bastante atrativo e um risco reduzido. E também a gente olha com bastante cuidado o cenário macroeconômico. Quer dizer, a gente está sempre muito atento do que estão acontecendo nos outros mercados. No mercado de crédito, no mercado de juros, no mercado de câmbio, nos mercados internacionais, também nessa área de crédito, juros e câmbios, eles estão bastante atentos a isso.
e para poder prever o que os governos, tentar prever um pouco, né, dentro do que é possível, do que os governos, os bancos centrais vão estar fazendo e o que a gente pode esperar de rumo da economia como um todo e do cenário aqui para poder adaptar um pouco as nossas posições. Não adianta só olhar o stock picking, gostar muito de uma empresa e estar olhando só para dentro daquela empresa e ver um tufão, um tsunami, um furacão, o que você quiser que chame, e de repente passa por cima de tudo. Então a gente tem uma visão mais global. Do que está acontecendo na economia, né? Sem perder o foco do que a gente gosta mais. Quer dizer, que é analisar as empresas, olhar as empresas com bastante cuidado, conversar com a gestão das empresas, olhar a estratégia, olhar os produtos, olhar o balanço da empresa com bastante cuidado para escolher quais empresas a gente vai colocar no portfólio. Sim. Rodrigo, tu comentou que ações é o principal foco da gestora, né? Mas para a Bresser como um todo dentro desse cenário, eu sei que ela já é uma gestora que existe já há bastante tempo, já passou por momentos assim, mas só para a gente poder passar agora uma mensagem para o nosso investidor aqui, acalmar um pouco o coração dele. Bom, a gente, quer dizer, estamos vivendo um momento aqui, como Bresser, nós temos um tamanho que seria um tamanho médio, não somos muito grandes, porque a gente tomou uma opção assim, há vários anos de investir muito na parte de análise e menos na parte de relações com investidores. Agora nós estamos ampliando um pouco essa parte de relações com investidores, então estamos fazendo mais contatos com plataformas e tudo mais, procurando colocar o nosso fundo mais disponível nas plataformas. Ele já está no BTG, já está no Modal, já está na PI também, e está entrando em mais uma ou outra plataforma, além de ser muito fácil investir através, a gente tem no site, através do site dá para entrar em contato com a gente, em 2 ou 3 dias o cadastro está aprovado dentro do nosso administrador para fazer o investimento diretamente. Então nós estamos investindo mais para procurar ampliar mais a nossa base de clientes, que é muito boa e muito sólida, mas a gente acha que tem espaço para ampliar mais, e desde que sejam clientes que conheçam o nosso trabalho e saibam a nossa estratégia, nós vamos ser um bom fundo para eles e eles vão ser um bom cliente para nós. Então esse é o nosso caminho. A gente acha que as coisas não vão mudar muito. O mercado vai continuar, as pessoas físicas vão continuar investindo em ações, talvez num ritmo um pouco menor se continuar essa volatilidade, esse problema de saúde mundial que a gente está tendo, mas isso vai continuar, então nós vamos continuar na mesma direção. Né? O que vai acontecer com o mercado é uma série de variáveis aí que tem. Né? Eu acho que a variável principal agora é o que está acontecendo com os mercados mundiais, com a economia mundial, o nível de retração que você vai ter na economia mundial. Quer dizer, a crise eu acho que é séria, é significativa, no seguinte sentido, que você tem uma epidemia que vai ter que ser controlada, né? E para controlar essa epidemia você tem que manter as pessoas mais em casas. Então fica difícil fazer projeções de qual é o crescimento disso, mas a gente pode esperar mais medidas de muito mais países de controlando as suas fronteiras, controlando a quantidade de pessoas e tudo mais. Então ninguém sabe qual é o efeito que isso vai ter no consumo. Mas as pessoas estão comprando menos carros nesse momento, estão viajando menos, tudo isso. Ainda não se sabe quanto que a economia mundial vai desaquecer com essa medida. Mas se ela desaquecer muito, isso vai atrapalhar a rentabilidade de muitas empresas. Estou falando do mercado mundial, não estou falando do Brasil. No Brasil, o Brasil é um país grande, tropical, com clima quente, um pouco mais fechado. A gente não recebe o número de turistas chineses que a Itália recebe, com certeza, né? E nem que os Estados Unidos recebe. Então a gente tem uma chance de controlar isso com um custo econômico menor, né? Então acho que isso é muito significativo. Então a gente tem que ficar atento a isso neste momento,
Mas o cenário que a gente está vendo aí, de qualquer forma, para o Brasil, é um cenário transformador. Quer dizer, é a primeira vez que a gente tem uma inflação muito baixa. Sim. Saíram os dados, tem saído dados da inflação já há 3 anos com inflação muito baixa. Recentemente saiu dados, você pegar, realmente teve um aumento, um item que aumentou, você tirando esse item no dado de hoje da inflação, a inflação foi zero. Então nós estamos com a inflação muito baixa, então é uma oportunidade histórica, depois de mais de 20 anos, para você ter uma taxa de juros baixa. Essa taxa de juros baixa vai ajudar muito as contas públicas, que é uma preocupação que a gente teve nos últimos 3 anos. Por isso fizemos a reforma da Previdência, que foi muito boa para controlar o crescimento dos gastos e para ajustar algumas coisas que estavam fora do nosso tempo. Quer dizer, aposentadorias um pouco cedo, algumas distorções também. A reforma tinha esse objetivo também e serviu para isso. Então agora outra medida para você controlar a dívida pública do governo e os gastos é você pagar menos juros. Uma boa parte da dívida que a gente tem acumulada no país do governo é porque o governo sempre foi muito generoso com os investidores e pagou juros muito altos. Sem entrar aqui em detalhes da necessidade disso, mas as políticas obrigaram a ter essa taxa de juros. Agora, já desde o governo Temer, desde o final do governo Dilma, que tem sido feita uma contração fiscal e com isso permitiu que os juros caíssem muito. Os juros, não os juros bancários, os juros dos empréstimos, esses caíram também, mas ainda continuam altos, né? Porque o spread no Brasil historicamente vem sendo alto há muitos anos. Mas o juro, a taxa básica dos juros, essa caiu muito, né? Nós tínhamos 14%, hoje é 4%. E pode vir a cair um pouquinho mais ainda, mas não é uma certeza. Mas se a inflação ficar realmente muito baixa, agora, apesar da alta do câmbio, você tem uma queda dos preços das commodities, que é bastante significativa, queda do petróleo. Quer dizer, isso aí abre espaço para a Petrobras reduzir os preços. Então, a gente tem esse cenário de juros muito baixo. Esse cenário de juros baixos é favorável às empresas e é muito favorável ao investimento na Bolsa. Então, eu acho que a atitude racional dos investidores aqui no Brasil é ir gradativamente comprando. Né? Eu diria gradativamente, porque se você comprar tudo de uma vez, você pode correr o risco de fazer besteira. O mercado de ações não comporta um aumento muito grande na quantidade, você coloca muito dinheiro na mão dos fundos. Também os fundos não têm muito o que comprar, ficam com uma situação... Porque o mercado é mais restrito mesmo. O mercado é mais restrito, então é uma mudança muito grande, o mercado não está preparado para isso. Quer dizer, o mercado de ações ainda já cresceu muito no Brasil, mas ainda tem um número de empresas relativamente pequenas e tudo mais. Então, quer dizer, um aporte muito grande nesse mercado, ocorre alguns tropeços. Nesse caminho. É o que a gente está vendo agora. Alguns tropeços, alguns fundos caindo muito, tudo por estarem com posições muito arriscadas. E isso é um pouco consequência de repente, ter vindo um fluxo muito grande de investidores para comprar aqui. Mas a impressão que eu tenho é que vai continuar tendo esse fluxo de investidores interessados em renda variável, e a renda variável vai aumentar muito a participação no portfólio dos investidores, né? E a longo prazo vai ser um retorno muito bom, porque vai acontecer o que acontece no resto do mundo, onde os investimentos em renda fixa, eles praticamente cobrem a inflação, ou um pouco mais, e os investimentos em renda variável, que são comprar, no fundo você está se tornando sócio das empresas, você vai ter retornos no longo prazo muito melhores, porque as empresas já acham que o país vai crescer e vai dar bons retornos, né? Então é só esse cuidado de não fazer tudo. O crescimento econômico agora está prejudicado, né? Com certeza. Tá? Essa taxa de câmbio, você não perguntou sobre isso? Não acabei não perguntando. Mas basicamente vale falar um pouco.
esse ajuste que a gente está tendo de taxa de juros mais baixos, durante muitos e muitos anos veio muito dinheiro especulativo para cá. E agora esse dinheiro está saindo, né? Porque a taxa está baixa. Sim. Ele veio aqui para ganhar muito. Exato, a taxa era bem alta, então eles tinham da mesma forma que o investidor brasileiro está trocando um pouco as aplicações em renda fixa para renda variável, está tirando da renda fixa, o estrangeiro também está tirando da renda fixa. E tirou também da renda variável, né? Porque também os retornos diminuíram porque subiu bastante. Mas, então esse movimento de fluxo de capital está com uma tendência de saída, por isso que o Banco Central está tendo que segurar a alta. Mas essa alta é inevitável. Quer dizer, pelo menos o nosso cenário aqui, a gente não vê o câmbio caindo. E a gente vê até que esse câmbio, obviamente, é muito ruim para as pessoas, porque todo mundo gosta de viajar e tudo, e viajar com um câmbio a 4,50, 4,60 ou 4,70 é muito ruim, mas é a taxa de câmbio que é necessária para equilibrar as contas externas do país. Sim. Né? E se as commodities caírem, pode ser até que a taxa de câmbio seja um pouco mais alta do que essa, que a gente está vendo agora aí no curto prazo. Faz sentido o que o governo está fazendo? Faz. Faz sentido ele vender reservas para controlar um pouco isso. Mas é uma coisa também limitada, né? Não é uma coisa que ele possa fazer num volume muito alto. Ele tem feito num volume bastante alto. Ele pode fazer agora num volume bastante alto, mas dependendo de como a coisa... reduzir. Mas vai para frente vai ter que evoluir. Então, a gente tem a impressão que a taxa de câmbio vai ficar nesse patamar aí e que no longo prazo, de novo, tudo a gente tem que pensar no curto prazo e no longo prazo. No longo prazo, o desenvolvimento dos países todos, nenhum país desenvolveu muito fortemente com uma taxa de câmbio muito apreciada. Na verdade, eles se industrializaram fortemente, começaram a exportar, a indústria cresceu de uma forma forte e depois, com o tempo, foram ficando mais sofisticados e começaram a ter aumentos de salários bastante fortes. Aqui no Brasil, não. Nós vivemos um período muito grande onde nós se desindustrializamos. Quer dizer, então, nós voltamos para trás, passamos a ser um produtor de commodities, como era os Estados Unidos, enquanto era colônia da Inglaterra, ou como era o Brasil, também como era a colônia de Portugal. Quer dizer, é muito difícil você ter um país das dimensões do país como o Brasil e ele se tornar rico sendo simplesmente um exportador de commodities. Então a industrialização é importante. E infelizmente, para você se industrializar, você tem uma série de medidas que você pode fazer, educação, infraestrutura, mas você precisa ter salários mais baixos. A gente tem que reconhecer que a nossa mão de obra não é muito qualificada, que nós temos outros problemas também de logísticas, de custo Brasil, e que não tem como fazer isso se não tiver uma mão de obra mais competitiva que os outros países. Né? E a forma de que você tem de fazer isso é com a taxa de câmbio. É os salários em dólares. Os salários em reais podem continuar o mesmo, podem subir, mas em dólares, isso. E essa taxa de câmbio vai estimular a industrialização e o empreendedorismo também na área industrial, que é uma coisa que não existe no Brasil há muitos anos. Né? Perfeito. Muito obrigada, Rodrigo. Para o pessoal aqui, então, que ficou interessado em conhecer um pouco mais do trabalho do Rodrigo e da Bresser, eu vou convidar vocês a entrar no site da Bresser, entrar na área de relação com investidores, porque vocês podem ter mais acesso a diversas informações. O link do site deles vai estar aqui na descrição. E a gente fica aqui. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a vocês. E até a próxima. Esse foi um trecho da nossa entrevista com o Rodrigo Bresser, da Bresser Investimentos. Se você quiser ver a nossa entrevista por completo, eu vou te convidar para se tornar um assinante do Suno Fundos de Investimento. O link vai estar aqui na descrição.